Cada vez mais os gaúchos se surpreendem com arte nas ruas. Intervenções com painéis, grafite, até pianos foram distribuídos em Porto Alegre para estimular a arte. E a artista multimídia Eliana Tim criou um painel de 170 metros quadrados que mistura grafismo, gravura, fotografia. Se chama As Quatro Estações e é o cenário do imóvel Class TV de hoje. E a gente conversa com ela para saber mais sobre essa obra e sobre esse trabalho. Tudo bem, Eliana? Prazer conversar contigo. Queria começar te perguntando o que significa para uma artista plástica ter um trabalho num espaço público, como esse que a gente está aqui, que é um shopping. Não, é gratificante, né? Porque a gente se relaciona com outro tipo de público. Aquele público que não está tão interessado diretamente na arte, mas se depara, né? Estranhando aqueles elementos dentro de um espaço comercial como é um shopping. Então isso é um desafio, porque a gente, ao mesmo tempo que vai ao encontro daquilo que a gente acredita, tem que ir ao encontro do outro, buscando motivações para que essa relação aconteça. Então isso interfere diretamente na tua criação? Na verdade, interfere no sentido da motivação, do estímulo, né? Mas eu não faço o trabalho pensando assim na repercussão que ele vai ter. Eu vou trabalhando com as minhas ideias, com aquilo que eu acho importante no primeiro momento, faço o trabalho, mas é lógico que no segundo momento o desejo de estar perto das pessoas, eu acho que ele sobrepuja, né? Esse momento de solidão da criação. Tu já tens uma experiência grande com essa questão da arte em espaço público, né, Eliana? Sim, tenho algumas experiências. Uma que foi muito gratificante foi em 2003, quando eu participei da Casa Cor, que estava situada ali no Cais do Porto, e eu trabalhei com um painel de 63 metros lineares sobre Porto Alegre. Havia, naquele momento, ainda a polêmica questão da ativação do Cais do Porto, que até hoje não saiu. Segue, né? O problema ainda segue. E a gente criou um movimento que se chamou Eu Quero Este Porto Alegre, né? E foi maravilhoso, porque aqueles 45 dias mostraram a potencialidade do Cais do Porto. E eu acho que os meus trabalhos, de alguma forma, ajudaram também para fazer com que as pessoas se interessassem pelo assunto e fossem ali para compartilhar dessa ideia. Tu acha que isso é a grande importância está aí na questão da arte estar nas ruas, Eliana? Eu acho que quando a arte se coloca num espaço que não é o dela, acontece esse estranhamento, né? As pessoas ficam um pouco assustadas ou surpresas quando veem esses elementos assim no espaço coletivo. E eu acho que isso mexe um pouco com o imaginário das pessoas e ajuda a compor uma outra sensibilidade. Porque a gente anda um pouco congelado da sensibilidade, né? As coisas são todas muito imediatas e tudo que acontece, por pior que seja, é tão assimilado rapidamente que nem tem mais importância. Então, alguma coisa que toque nas pessoas é preciso continuar fazendo. Eu acho que a arte tem essa função. E tu achas que isso muda a relação do artista com o seu público, torna mais próximo? Tu sente que esse tipo de trabalho tem um retorno maior? Olha, pelo menos direto, digamos assim. Sim, eu não vou falar só em termos das artes visuais, mas a gente tem experiência também com o projeto Freud e os Escritores, que está há 5 anos em cartaz, há 3 anos no Teatro São Pedro. E é um projeto, assim, parece intelectual, mas não é, porque a gente conseguiu uma linguagem bem digestiva de questões bem profundas e nós temos a casa cheia sempre. Então, eu acho que desprezar o público é algo muito negativo. Eles têm esse potencial, eles têm desejo de penetrar nesse universo e eles vão junto. Como é que foi esse desafio dessa obra, As Quatro Estações? Como é que foi a criação, a concepção desse trabalho? Pois então, esse trabalho foi assim, um trabalho que me chegou completamente livre. Propõe alguma coisa para o tapume. E aí eu vim, logicamente, para conviver um pouco mais com o espaço do shopping e olhando vi que uma coisa que seria interessante era trazer um pouco da natureza para dentro do shopping. E como as estações são, eu acho que uma referência muito simples para todas as pessoas, que chega muito perto, eu digo, é óbvio, mas o óbvio também precisa ser trabalhado. Então eu comecei a trabalhar com a ideia das 4 estações.
E fiquei feliz porque a gente sempre pensa em primavera, verão, verão, inverno, e eu estou trabalhando com verão, outono e inverno, primavera. Parece uma pouca modificação, mas é muito grande para a gente entender como é que funcionam as estações. E aí eu peguei também uma música que infelizmente ali no DVD não dá pra gente ouvir, que são as 4 estações do Vivaldi, que todo mundo conhece. E aí também trabalhei o vídeo em cima disso. E que técnicas tem aqui nesse painel? Olha, a técnica... Porque tu é uma artista multimídia, né? Sim. Trabalha com literatura, com teatro, mas dentro da arte visual tu trabalha com muita técnica. Sim, é um trabalho de arte digital, todo feito no computador. Mas ele tem um diferencial porque, além dos painéis, né, que são impressos ou em tela vinílica ou em adesivos especiais, eu introduzi aqui nesse trabalho elementos recortados, como recortes eletrônicos, que se libertam da superfície bidimensional e vão para a tridimensionalidade, para o espaço. E isso, no meu trabalho, foi uma novidade. Então, a gente faz um trabalho que tem um objetivo, e esse objetivo, às vezes, nos leva a outros caminhos. Acaba interferindo diretamente na criação. Na criação, então, né? Um objetivo muito assim, definido, né? Dentro do meu pensamento, dentro da minha criação, que abre novas perspectivas para o meu trabalho. Isso aí foi ótimo. E em etapas o trabalho, né? Isso é interessante, sim, né? Sim. Ele vai se modificar Isso, ele começa com o verão, outono, né? E agora em julho a gente vai trocar para inverno, primavera. Maravilha. Obrigada pela tua participação aqui com a gente, parabéns pelo trabalho. Bom, obrigada. A gente conversou com a Liana Tim, responsável por essas 4 estações que estão aqui no Shopping Center Iguatemi. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui, a gente se vê no sábado que vem. Até lá!